Um dos pontos mais importantes que um professor deve observar ao ministrar uma aula, seja presencial ou online, é o de convencer o seu aluno. É o de passar credibilidade e autoridade para ele. Da mesma forma que um artista, quando sobe para o palco, seja ele um bailarino, um ator, um cantor, ele deve também convencer o seu espectador. E da mesma forma, um condutor, quando vai dançar a dois, ele deve também objetivar o quê? Convencer a sua parceira ou quem ele está conduzindo. Né? Ou seja, passar credibilidade, passar segurança para ele ou para ela. E assim deve atuar um professor, mesmo que ele não esteja totalmente seguro para dar aquela aula, para falar sobre aquele assunto. Nem todo artista, quando está no palco, né, não são todos os momentos em que ele está totalmente seguro para executar aquela coreografia. Mas eu costumo brincar que a virtude de um bom bailarino, de um bom artista, é justamente a de conseguir fingir, enganar num bom sentido, aquele que está te assistindo. É claro que a técnica é fundamental, é claro que a gente tem que trabalhar diariamente para estarmos o mais seguro possível daquele assunto que a gente vai lidar, com o qual a gente vai lidar, que vai ser o tema da nossa aula. Mas se não estamos, por qualquer motivo, a gente tem que fingir essa segurança. Como assim? Eu costumo comparar com o aluno iniciante. Eu costumo dizer que um aluno iniciante, a gente o reconhece de longe, como a gente reconhece um turista. Sabe aquele turista, aquele estereótipo de turista com a câmera fotográfica pendurada, aquela bermuda, enfim. O aluno iniciante também é assim. A gente reconhece o aluno iniciante pela cara de perdão que ele tem. Né? Ele já tem uma postura de derrotado. Ele já começa a dançar como que dizendo para as pessoas ou para o seu parceiro, para a sua parceira, olha, eu vou fazer o máximo possível, mas eu não vou dar conta não. Né? Eu brinco com os meus alunos que você pode passar de iniciante a avançado de um dia para o outro. A técnica não é importante? Não, ela é fundamental. Mas tão fundamental quanto é essa postura de aluno avançado que eu brinco. Né? Ou seja, é tirar essa cara de aluno iniciante e adquirir uma postura, uma cara de aluno avançado. Ou seja, uma postura que vá convencer as pessoas que estão te assistindo ou com quem você está dançando. E isso também vai influenciar enormemente para se convencer, para convencer a si próprio de que você vai dar conta. Então, quando a gente se coloca com uma postura que é conhecida como a postura do vitorioso, quando a gente faz essa cara de aluno avançado, né, que eu costumo brincar, a gente já começa se convencendo. A gente já começa dizendo para nós mesmos, né, eu vou dar conta. E aí já é meio caminho andado para realmente você dar conta, para realmente você convencer o seu aluno na sala de aula ou aqui na frente de uma câmera. E outro ponto muito importante para ser observado é que quando você está na frente de uma câmera, você tem que olhar também nos olhos do seu espectador, nos olhos do seu aluno. E onde estão os olhos? Na câmera. E não na tela do celular, como quando a gente está fazendo uma selfie, que a gente olha para a tela do celular, né, para ver a nossa imagem. Não, nós temos que olhar para a câmera. Que assim o aluno, quem estiver nos assistindo, vai ter a sensação de que está sendo olhado nos olhos, que nós estamos falando diretamente para ele ou para ela. Né? Então esse negócio de olhar para a tela, quem está assistindo vai ter a sensação, aquela sensação ruim de quando você conversa com uma pessoa e a pessoa não está te olhando nos olhos, ela está olhando para um outro lugar. Né? Às vezes lendo um texto, por exemplo. Né? Não leia um texto não, seja espontâneo. Né? Adquira segurança, estude antes, leia o seu roteiro de aula, mas na hora, olhe para a câmera e seja espontâneo. Né? Se você estiver lendo um texto, o aluno vai ter aquela sensação, opa, se eu estiver escutando esse professor aqui, ou se eu estiver pegando um texto e lendo, vai dar na mesma. Né? Eu quero ter essa sensação, essa ilusão gostosa de um contato direto com o professor. E aí então, o convencimento, essa postura de aluno avançado, né, fazendo essa analogia, e esse olhar nos olhos, ou seja, direto para a câmera, é fundamental. E sabe de uma coisa? Essas dicas, elas são importantes não somente para um professor ao ministrar uma aula, para um artista quando sobe no palco, ou para alguém que vai dançar a dois.
Essas dicas são importantes para o seu dia a dia, para suas atividades cotidianas ou para suas atividades profissionais em qualquer área que seja. Muito obrigado, um abraço.